Saúdo a todos, graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está animado, irmãos? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar sempre animada. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu estava ali observando o início desta obra aqui. Daqui mais alguns anos, nós vamos estar aqui novamente, numa igreja grande, lotada, e nós apenas como visitantes, né? E quem está aqui hoje à noite vai dizer assim, naquele dia que a igreja veio pela primeira vez, ainda na casa do pastor Samuel, eu estava lá, né? Para a honra e glória de Jesus, a obra missionária, ela mexe com o meu coração, porque aos 20 anos de idade eu comecei a minha vida missionária. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 3 filhos, cada um é de uma cidade diferente. É um de Mossoró, um de Natal, outro de João Pessoa. E eu moro em Recife, né? A trajetória missionária, primeiro é para aqueles que Deus chamou. E Deus não chama ninguém que ele sabe que é medroso. Eu conheço o pastor Samuel há pouco tempo, pouco mais de 2 anos. E eu estava orando a Deus que nos enviasse obreiros para que nós pudéssemos continuar avançando, né? A Igreja de Cristo. Lá em Campina do Barreto a gente tem tentado avançar, né? E eu estava orando a Deus pedindo que o Senhor mandasse obreiros, porque a grande crise na igreja hoje, irmãos, de obreiros é que poucas pessoas, infelizmente, gostam de orar. E quando o pessoal não ora, dificilmente se levanta obreiros, trabalhadores. E Jesus disse que aos seus discípulos que eles precisam interceder a Deus pedindo que mande obreiros, trabalhadores para a seara. E eu estava orando, pedindo a Deus para que a gente pudesse trabalhar mais uma implantação, embora que não apenas campo de Campina do Barreto. Essa implantação aqui é um projeto em nível de região, com parceria com as igrejas de Cristo do Arruda, de São Lourenço da Mata e Campina do Barreto, né? E a Secretaria Regional de Missões. Então, chegou o pastor Samuel e começou a visitar a igreja de Cristo lá em Campina do Barreto. E ele visitou um domingo, 2, 3. No 4º domingo, eu estava lá no púlpito da igreja e o Senhor falou ao meu coração. Disse, diga àquele homem lá que ele se prepare para trabalhar. Que eu quero ele trabalhando. E aí eu disse, Senhor, se isso não for da carne, né? Se não for coisa do meu coração. Mas aí eu chamei o diácono da igreja e disse, irmão, vá lá onde está aquele negão ali, né? Porque ficava mais fácil de identificar. E diga a ele que não saia, depois do culto, ele não saia sem falar comigo. Eu quero conversar com ele. Aí o diácono foi lá e deu o recado. Terminou o culto, eu fui, a igreja começou a sair, saiu todo mundo e ele ficou sentado lá. Ele e a irmã Sandra ficaram sentados. Aí eu fui até onde eles estavam, eu disse, irmão, eu vou dizer para você uma coisa que Deus falou no meu coração. Não lhe conheço e não sei quem é você. Deus está mandando te dizer que se prepare para trabalhar, porque você não pode ficar parado. Aí, ao mesmo tempo, eu emendei, né? A parte de Deus eu já disse, a minha foi essa que eu disse. Então me diga logo o que é que você sabe fazer, porque eu vou precisar de você aqui na igreja. Não foi assim? Aí ele olhou para a irmã Sandra assim, rapidamente. Sabe quando a esposa está do lado que você faz? Foi desse jeito, ele olhou.
ela e disse: tá vendo, filha? Aí ele olhou assim para mim, aí baixou a cabeça e disse: bom, pastor, olha, é o seguinte, eu sou um pastor. Aí eu disse: então é você mesmo, então é com você mesmo que Jesus quer conversar, e eu também, né? Aí chamei ele perguntei onde ele congregava. Ele disse: olha, eu fui dessa igreja no tempo do pastor Geraldo Lima, eu era bem jovem, toquei aqui com um irmão chamado Daniel, com um chamado João Gomes, que era o pastor João na época, era também bem jovem lá na igreja, né? Ele disse: só que eu servia o Senhor durante muito tempo na igreja do Evangelho Pleno, e depois eu dirigi uma igreja batista e fiz algumas implantações, né, pelo Evangelho Pleno. Aí eu disse: pronto, chegou o homem, Jesus. Agora, aí aí já chamei ele para sentar no púlpito, porque Deus já tinha falado que ele precisava trabalhar, e se Deus falou comigo, eu era quem ia botar a tarefa para me fazer, né? Então eu disse a ele: o senhor vai começar a sentar com a gente no púlpito e a gente vai se conhecendo. Disse: o senhor já conhece a Igreja de Cristo, talvez não tanto a fundo, né? Porque nunca chegou ao ministério aqui por essa igreja, mas agora o senhor está e a gente vai lhe apresentando. Eu peguei um compêndio doutrinário da Igreja de Cristo, né, na semana seguinte, eu acho, né? Disse: estude isso aqui. Estude esse compêndio doutrinário, e se tiver alguma dúvida, você me procura, pergunta a algum dos meus meninos, ou os obreiros da igreja, faça perguntas sobre isso aí. Amados, e o tempo foi passando e Deus trabalhando através do pastor Samuel. O pastor Samuel é tão querido na Igreja de Cristo de Campina do Barreto, que se dependesse dos irmãos, ele não teria saído de lá. Se dependesse de nós, ele não teria saído de lá. Ele é muito querido. A igreja se afeiçoou a ele assim de uma forma tão maravilhosa, e ele também a igreja, né? De forma que a gente teve que botar o homem para trabalhar fora da igreja de Campina do Barreto, mas com o coração apertado, que a gente gostaria que ele tivesse ficado lá. Mas a gente não pode ficar todo o tempo dentro de quatro paredes segurando os talentos que Deus enviou para a obra missionária. Então, depois eu precisei mandar ele para uma espécie de estágio, né? Foi uma espécie de estágio. De acordo com o que Deus usou Abner, eu pensava em colocar ele em Águas Compridas, na congregação lá, para ele fazer uma grande obra lá. Só que Abner olhou para ele e disse: pastor, é um estágio probatório. Abner é perigoso, né, pastor? Abner olhou para ele e disse: é um estágio probatório, pastor. Aí ele disse: rapaz, pastor, me disse que era um estágio probatório. Então Deus usou ele, não sei. Porque eu não sei não, eu sei que por mim é para sempre, né? De repente, então, surge a necessidade de atender o projeto em nível de região aqui na cidade de Caruaru. E aí eu apresentei o pastor Kleber, disse: Joaquim, quem você tem lá? Eu disse: Samuel. O homem para Caruaru é o pastor Samuel. Né? Apresentei ele para o pastor Kleber, que é o nosso presidente regional, e fomos trabalhando a possibilidade. Né? O pastor Kleber reuniu o pastor Arival Rocha e o pastor João Gomes, e nos conscientizou dessa tarefa, dessa responsabilidade, que isso aqui não é um trabalho exclusivo de Campina do Barreto, nem também exclusivo do Arruda, nem também exclusivo de São Lourenço, como também não é exclusivo da região, embora seja a maior parceira, né? Então é um trabalho em parceria, é um trabalho que nasce em parceria. Esse trabalho vai precisar do nosso apoio, do apoio da região, como a gente já está tendo, e do apoio da igreja de Arruda, né? A gente, inclusive, vou pedir ao pastor Arival que mande sempre uma caravana aqui, né? O pastor João Gomes, e que a gente agora passe a mandar caravanas por igreja, porque juntar muita gente, a gente vem uma vez, mas é bom que a gente faça esse apoio, né? Mensalmente ou bimestralmente, e que cada igreja venha uma vez, para que os irmãos sintam-se aqui apoiados pelas três igrejas, né? E sempre que o pastor pode, ele está vindo aqui, nos apoia. Ele apoia não só esse trabalho, mas como as igrejas que já existem. E eu quero apresentar aqui a irmã Denise, né? Aquele pé, irmã Denise.
Aí, pastor Samuel, essa daí é a irmã Denise, né? Aquela do dia 10. Amém? Eu quero apresentar também a irmã Lenira. Cadê a irmã Lenira? Lenira Prachedes Gomes, ali. Levanta a mão, irmã Lenira. Essa daí é esposa do pastor João Gomes. É a irmã Lenira do dia 10, né? Eu estou aqui, o senhor já me conhece, né? E tem a parte da região. Então, irmãos amados, é importante a gente falar isso aqui, porque a igreja precisa saber como é que as coisas funcionam, né? Como as coisas funcionam. E de repente tem alguém dizendo, pastor, não vai pregar não, vai só falar, porque a gente tem que mostrar para a igreja que a parte administrativa, organizacional, a comunhão, o compartilhamento, o trabalho, ele é feito em conjunto. Nós somos uma equipe. Amém? E a equipe só funciona se ela trabalhar junta, né, unida. A equipe funciona trabalhando em parceria e com o coração aberto, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero deixar para o pastor Samuel o último versículo, o versículo 6 do Salmo 126. Pastor Samuel e a nossa irmã Sandra. Aquele que vai adiante e chora, carregando sementes preciosas, voltará sem dúvida com regozijo, trazendo seus molhos consigo. Amém? Então, plantar a semente preciosa, que é a palavra de Deus, não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque a palavra de Deus, como semente, ela tem o objetivo de apresentar Jesus Cristo para as pessoas. E nós estamos lidando com uma sociedade que ela busca muito o imediatismo das coisas e também ela só acredita naquilo que vê. Grande parte da sociedade hoje só acredita nas coisas que vê. E a igreja, ela anda pela fé. A igreja anda pela fé. Então, o que é que a Bíblia diz? O que é fé? Como a Bíblia define fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Então, a igreja anda pela fé. A igreja não anda vendo, ela anda crendo e Deus realizando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu olho para cá, eu olho para essa rua, eu olho para esse bairro e eu vejo aqui nesse bairro uma grande igreja de Cristo no Brasil daqui mais alguns anos. Porque foi assim toda a minha vida. Em toda a minha vida eu sempre andei assim. Eu olho e vejo pela fé. E dentro de algum tempo Deus cumpre aquilo pelo que nós estamos orando, né? Lá em Campina do Barreto nós temos levantado clamores, orações, intercessões, no círculo de oração, nos cultos de oração na terça-feira, nas quintas-feiras, aos domingos, nos cultos de missões, a gente está orando pela Igreja de Cristo em Caruaru. Amém? Então, amados irmãos, é uma coisa que eu tenho certeza que já aconteceu. Nós vamos ver com os nossos olhos com o passar do tempo. Amém? Mas nós viemos aqui hoje, primeiro, mostrar o nosso apoio para a Igreja do Senhor aqui em Caruaru, na pessoa do pastor Samuel, da irmã Sandra. Mas nós viemos falar de Jesus, né? A gente veio falar de Jesus. Por isso, eu quero convidar os irmãos agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. O capítulo é o 22 e nós vamos ler apenas 2 versículos. Se eu fosse dizer aos irmãos que não haveria mais necessidade de eu pregar aqui hoje, todo mundo ia concordar comigo. Por quê? Porque tudo que nós vimos e ouvimos aqui hoje da parte de Deus é suficiente, extremamente suficiente, para salvar toda a cidade de Caruaru. Amém? É ou não é, igreja? É. Mas foi-me dada a missão de trazer uma palavra e eu quero falar de Jesus. O versículo 41 e o versículo 42 diz assim:
Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: o que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? E eles disseram-lhe: filho de Davi. Amém? Se nós perguntássemos aqui no meio da rua o que é que as pessoas pensam de Jesus Cristo, talvez algumas pessoas fossem dizer: ele é o Salvador do mundo. Porque uma grande parte da população mundial sabe disso, mas não acredita na sua própria salvação. E se nós fôssemos perguntar às pessoas religiosas do cristianismo quem é Jesus Cristo, talvez muitas pessoas fossem dizer também que ele é o Salvador do mundo, né? Mas se nós indagássemos as mesmas pessoas acerca do que elas fizeram para abraçar esse Jesus Cristo, para andar com ele, caminhar com ele, estar com ele, viver com ele, ter ele morando na sua vida, talvez nós víssemos algumas pessoas brabas, valentes, querendo nos enfrentar a qualquer custo. Mas a igreja, ela está aqui exatamente com essa missão de anunciar Jesus Cristo e dizer para a cidade de Caruaru, para o bairro das Rendeiras, que quem é Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o que é que ela representa. Amém? Porque, amados irmãos, de todas as pessoas que já nasceram na face da terra, Jesus Cristo é a pessoa mais importante de toda a história da humanidade. Amém? Ele é o mais importante de toda a história da humanidade. Se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, o texto vai dizer o seguinte: que no princípio ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Amém? Então, Jesus Cristo, ele, antes que o mundo existisse, ele é. Tá certo? Depois, Jesus Cristo decide descer do céu e nascer do ventre de uma mulher, de uma virgem, para salvar exatamente os pecadores. Pessoas que não mereciam o seu perdão, pessoas que, na verdade, não merecem o seu perdão. Nós não merecíamos e ninguém merece o perdão de Jesus, mas ele decidiu, ele tomou essa decisão de descer do céu, nascendo como homem normal, como um homem, como um ser humano normal, do ventre de uma mulher, exatamente para que aqueles que nele crê pudessem ser salvos. Por isso eu tenho toda a convicção do mundo em afirmar nesta noite que de todos os seres que nasceram na terra, a pessoa mais importante de toda a história é Jesus Cristo. Primeiro porque antes de que todas as coisas existissem, ele já existia. Ele é Deus. Amém? Depois, porque ele decidiu nos amar quando nós não merecíamos, quando nenhum ser humano merece o amor de Deus, nenhum ser humano merece o perdão de Deus, mas Deus está preocupado com a humanidade e não quer que o homem se perca, por isso ele decidiu enviar o seu filho ao mundo nascido de uma virgem, para que o mundo que cresce nele pudesse ser salvo. Por que você está dizendo isso, pastor Joaquim? Eu estou dizendo isso exatamente porque tem algumas pessoas que estão perguntando: por que que essa igreja veio para cá? Qual é a intenção dessa igreja aqui? O que é que essa igreja veio fazer aqui? Nós viemos aqui exatamente para apresentar para o povo deste bairro quem é a pessoa mais importante de toda a história. E a pessoa mais importante dessa história é exatamente o dono dessa igreja, que se preocupa com a sua vida, que se preocupa com a sua alma, que se preocupa que você não perca a vida eterna. Então, nós estamos aqui exatamente para dizer
a você quem é Jesus Cristo e por que Jesus Cristo decidiu fazer parte da história da humanidade nascendo de uma virgem. Amém? O texto de João vai dizer que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E a Bíblia vai dizer, no mesmo texto, na sequência, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então a sua vida foi feita por ele. A sua alma foi feita por ele. O seu fôlego de vida foi feito por ele. A sua família foi feita por ele. Tudo que está ao seu redor foi feito por ele e por ele subsiste. Então ele está preocupado que você não se perca. Embora ele te dá a liberdade de escolha. Louvado seja o nome de Jesus. Os fariseus, os soldados romanos e muitas pessoas que estavam na ocasião em que Jesus foi crucificado em um madeiro e foi morto como um malfeitor. Naquele momento, muitos religiosos e muitos incrédulos também olhavam para Jesus ali no alto da cruz, meneavam a sua cabeça e diziam: salvou aos outros, mas a si mesmo não pode salvar. E por que Jesus não podia descer da cruz naquele momento? Porque se Jesus Cristo tivesse descido daquela cruz com o intuito e com a vaidade de mostrar aos homens que ele é poderoso e que ele é o Filho de Deus, nós desceríamos ao inferno. E Jesus Cristo não quer que nenhum de nós desçamos ao inferno. Por isso ele não pôde sair da cruz. Louvado seja Deus. Mas as pessoas que não entendem Deus, as pessoas que não sabem os propósitos de Deus, as pessoas que não têm conhecimento de Deus, muitas vezes pensam que Jesus foi um coitadinho morrendo na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele submeteu-se ao estado de condenação para que você e eu não fôssemos condenados. Se Jesus tivesse descido daquela cruz, nós também desceríamos ao inferno. Mas Jesus não permitiu isso. Louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus fez a seguinte pergunta para os fariseus, que era um grupo de religiosos que estavam reunidos, e Jesus olhou para eles e disse: para vocês, o que representa o Cristo? Porque alguém pode dizer assim: olha, pastor, mas aqui não precisa de igreja, aqui já tem muita religião. Nós temos já a nossa religião definida e aqui não precisa de outra religião. Nós não viemos aqui trazer uma religião, nós viemos trazer e apresentar Jesus Cristo. Aqueles religiosos que eram pessoas totalmente devotas, cumpridoras dos seus deveres religiosos, Jesus perguntou a ele: para vocês, o que é que representa o Cristo? Eles disseram: ele é o filho de Davi. Jesus, para os religiosos, era apenas o filho de Davi, da linhagem de Davi. E para muitas pessoas hoje a gente pergunta: quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o Salvador do mundo. Sim, mas qual é o teu tipo de relacionamento com Jesus Cristo? Na sua vida, o que é que ele representa? Você tem Jesus, você anda com Jesus, você vive para Jesus, você serve a Jesus, você é salvo por Jesus, ou você apenas sabe que ele veio ao mundo com a intenção de ser o Salvador da humanidade? A pergunta que Jesus faz, os fariseus não conseguem responder na íntegra a resposta correta, porque eles tinham uma visão distorcida de Jesus. E nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, que embora a grande maioria da sociedade brasileira já ouviu falar de Jesus, mas eles têm uma visão distorcida de Jesus.
A grande massa tem uma visão de que Jesus Cristo desceu para ser o Salvador da humanidade, mas que o Salvador não tem nada a ver com a minha vida, com a tua vida. E Jesus está de braços abertos, pensando na sua alma, preocupado com o seu futuro eterno. Jesus preparou espaço no céu para que, se você se arrepender dos seus pecados, possa entrar lá e morar com Ele. Louvado seja Deus. Mas a necessidade que o homem tem é de se arrepender dos seus pecados. Isso é o mais difícil, é o mais complicado. Por isso que a humanidade que não quer se arrepender dos seus pecados tem uma visão distorcida de Jesus. Se você perguntar para algumas pessoas sobre quem é Jesus, algumas pessoas vão dizer: é o Deus bonzinho que me abençoa e que me dá tudo o que eu preciso. Mas o que é que você dá para Jesus? Ele quer a sua vida. Ele quer a sua alma. E isso ele não quer a sua alma simplesmente porque ele é orgulhoso. Não, ele quer a sua alma exatamente porque ele está preocupado com o seu futuro. Para onde você vai? Para onde você está caminhando? Se nós tivéssemos que partir daqui para a eternidade agora, onde seria a sua eternidade e com quem seria a sua eternidade? Por isso que Jesus Cristo morreu naquela cruz e ele não podia descer de lá. Louvado seja Deus. Em um determinado momento, Jesus Cristo estava junto com os seus discípulos e ele perguntou para os seus discípulos, ele disse: para vocês, quem é o Cristo? E para vocês, quem é o Cristo? Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Filho de Deus, tu és o Messias prometido, louvado seja o nome do Senhor. Pedro deu testemunho de que conhecia Jesus, andava com Jesus, tinha consciência a quem ele estava servindo. E quando Jesus faz a pergunta para os seus discípulos, Pedro diz: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nós estamos aqui porque nós precisamos dizer para a sociedade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que não desceu da cruz, não porque ele não pudesse descer, mas é que se ele tivesse descido daquela cruz, nós estaríamos condenados ao inferno. Mas ele não quer isso para o homem. Jesus não quer isso para o ser humano. Jesus quer que todos os homens se arrependam, cheguem ao conhecimento de Deus através do próprio Jesus Cristo e sejam salvos e possam morar no céu eternamente com Ele. Por isso que a Igreja de Cristo está aqui. Se nós perguntássemos para Paulo, o apóstolo Paulo foi um dos maiores escritores dentre os escritores da Bíblia Sagrada. É o que tem mais livros no cânon sagrado. Se perguntássemos para Paulo e dissesse assim: quem é Cristo para você, Paulo? Paulo ia responder: Cristo é o meu viver. Por quê? Porque ele disse: o viver para mim é Cristo. Morrer é ganho, morrer é lucro, mas o viver para mim é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós perguntássemos para João Batista, se nós tivéssemos tido a chance de perguntar para o profeta João Batista, quem é Jesus Cristo, ele ia dizer: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja está aqui para anunciar que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que a igreja está aqui. Para dizer a este bairro, para dizer às pessoas desta localidade, que você precisa se arrepender dos seus pecados. E o Jesus Cristo que nós estamos te anunciando aqui nesta noite, ele foi feito para nós sacrifício de Deus para perdoar os seus pecados. E o profeta João Batista disse:
Esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja prega exatamente, primeiro porque somos todos pecadores e precisamos nos arrepender. Mas aqueles que se arrependerem dos seus pecados, Jesus vai tirar os seus pecados, porque isso daí é uma profecia bíblica, é a promessa de Deus, que ele desceu do céu para tirar o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós perguntássemos para o próprio Jesus Cristo, eu vou encerrar aqui, eu não quero me alongar muito, as horas já se foram. Se nós perguntássemos para o próprio Jesus Cristo, quem és tu, Senhor? Olha o que Jesus ia responder para nós. Eu sou a luz do mundo. Jesus ia dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se nós perguntássemos para Jesus, Senhor, quem és tu? Ele ia dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão que desceu do céu. Então a igreja está aqui porque nós precisamos dizer para este lugar aqui, para este bairro, esta comunidade, que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Ele é o pão que desceu do céu, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia! Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele emenda dizendo, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então, todo homem, toda mulher, todo ser humano, precisa se arrepender dos seus pecados e vir a Jesus Cristo arrependido e confessando os seus pecados a Ele. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o caminho que conduz o homem à salvação, que conduz o homem até Deus. Ele é a verdade que o mundo precisa saber e conhecer. Por isso esta igreja está aqui para anunciar esta verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Um dia eu entrei numa casa de um cidadão. A filha dele estudava com a minha, eu fui deixar a minha lá. E chegando lá, ele estava muito embriagado. Ele disse, senta aí, irmão. Ele disse, eu sei que você é irmão. Mas aonde está a verdade? Eu disse, em Cristo. Ele disse, mas o que é a verdade? Eu disse, Jesus é a verdade. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu aproveitei e disse, se arrependa dos seus pecados. Porque ele quer salvar você também. Amém, irmãos? Então, a pergunta de Jesus é uma pergunta bastante emblemática. Ela vai exigir de muitas pessoas uma reflexão. A pergunta de Jesus sobre quem é o Cristo, o que é que o Cristo representa para você, o que é que você pensa do Cristo. Quem é Jesus? Qual é a necessidade que a humanidade tem de ouvir sobre Jesus? Por que a igreja se preocupa tanto de falar sobre Jesus? Porque o mundo está mergulhado no pecado, na degradação moral. O mundo está mergulhado na sua própria fragilidade pecaminosa e destruidora. E o mundo precisa se arrepender dos seus pecados e conhecer o caminho do arrependimento que leva o homem a Deus. É aí onde Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. O mundo precisa saber onde está a verdade, com quem está a verdade e quem é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. O mundo está preocupado com a sua vida aqui na terra. E muitas vezes está despreocupado quanto à sua vida na eternidade. Mas Jesus Cristo disse, eu sou a vida. E aí ele diz, ninguém vem ao Pai. Nenhum homem pode se aproximar de Deus se ele não confessar os seus pecados a Jesus Cristo e não confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a Igreja de Cristo está aqui hoje exatamente para trazer para esta localidade
a verdade acerca do Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que todas as coisas foram feitas por ele, aquele que sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é antes de toda a existência humana. Louvado seja o nome de Jesus. E tem mais, meu amigo. Para encerrar, eu quero dizer a você que ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor desta igreja. Ele é Senhor nos céus e na terra, ainda que o homem não queira, ele é Senhor, porque foi ele que criou e criou para ele. Tudo é dele. Subsiste por ele. E aí, se nós tivéssemos a chance de perguntar ao salmista sobre Jesus, ele ia dizer para nós o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Então, que você queira ou que você não queira, você pertence a Deus, mas o destino da sua vida, Deus é quem vai dar. Mas você tem a chance de decidir sobre esse destino, se é eternamente com Deus ou eternamente longe de Deus. A decisão é sua nesta noite. Por isso que a igreja de Cristo veio para cá. Por isso que a igreja de Cristo está aqui. Nós não estamos aqui para ser só mais uma denominação. Nós não estamos aqui para ser só mais uma religião. Nós não viemos aqui para competir com grandes igrejas, grandes templos lotados de pessoas e muitas pessoas, às vezes, analfabetos do Evangelho. Nós estamos aqui para anunciar quem é Jesus. Quem é a verdade? Onde está a verdade? E como é que o homem pode se aproximar de Deus? Jesus Cristo disse que é somente através dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero, nesta noite, dizer a você que faça uma reflexão sobre a sua vida. Quem é Jesus para você? Essa pergunta exige de cada um de nós uma reflexão, e uma reflexão muito profunda. Quem é Jesus para você? O que você pensa sobre Jesus? Você sabe a verdade? Qual é a verdade que você sabe? Quem é a verdade para você? Se você sabe sobre a sua vida aqui na terra, como é que ela está diante de Deus? A sua vida está pronta, está preparada para se apresentar a Deus? Você já entrou pelo caminho? Você sabe qual é o caminho? Você sabe quem é o caminho? O caminho que você está trilhando nesta noite, você tem certeza do final deste caminho? A que ponto ele vai te levar? Então, essa noite é uma noite de reflexão. E fica aqui a nossa resposta. A resposta primeiro de Deus, depois da igreja. Por que nós estamos aqui? Para que nós viemos para cá? Nós viemos exatamente para mostrar às pessoas quem é Jesus. Qual é o sentido de ter Jesus em nossas vidas? Nós estamos aqui exatamente para mostrar às pessoas o caminho, para mostrar a verdade, para falar para elas sobre a vida eterna. E a vida eterna pertence a Deus. Mas aquele que entrega a sua vida ao Filho de Deus e confessa Ele como o Senhor da sua vida, a sua vida está segura. Mas se você pensa o contrário disso, eu não gostaria de estar no seu lugar. Então eu quero nesta noite pedir que você reflita sobre isso e entenda o porquê dessa igreja estar aqui. Feche os seus olhos. Ore comigo nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração pela Igreja de Cristo aqui, no bairro das Rendeiras, na cidade de Caruaru. E nesse momento você vai fazer uma reflexão sobre a sua vida, como está a sua vida diante de Deus. E Deus vai falar com você, eu tenho certeza disso. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
É no teu nome que nós estamos aqui nesta noite, ó Pai. É no teu nome que nós viemos aqui refletir sobre a tua palavra. É no teu nome, Senhor, que nós estamos plantando a igreja de Cristo aqui neste bairro, Senhor. Aqui nesta cidade. Nós queremos te pedir por todos os moradores deste bairro, Senhor, que eles sejam alcançados pelo Senhor, pela tua palavra, que eles sejam abençoados, ó Deus, que eles sejam esclarecidos acerca da verdade. Meu Deus, que eles possam conhecer essa verdade em nome de Jesus. Nós te pedimos, Pai amado, que a bênção do Senhor esteja neste lugar, sobre a vida do casal missionário, Senhor, e sobre a vida dos moradores da localidade, ó Pai. Nós te pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre a vida da igreja de Cristo, que nasce aqui neste lugar, para a glória do nome de Jesus. Nós te pedimos, Deus, esta bênção nesta noite, em nome de Jesus, e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, Deus abençoe a todos. Eu quero passar a palavra ao nosso pastor Kleber nesta noite. Ele vai impetrar a bênção apostólica e ele vai fazer as considerações finais em nome de Jesus. Irmãos amados, quem não é de Pernambuco, né? Eu já avisei aqui, os que não são de Pernambuco, né? Há uma cultura aqui entre nós que após um culto geralmente se serve um mangunzá, bem docinho, né? Amém? E eu gosto muito. A irmã Sandra está dizendo que quando terminar o culto não saia, continue sentadinho que você vai tomar um copo de mangunzá bem gostoso.